Faltando 1 minuto para 6 horas da tarde, começa o Agrodebate, o programa que debate o agronegócio. Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, ligado na tela da TV Buritis. E você, que é um dos 23 mil seguidores da nossa página no nosso Facebook, e também algum dos mais de 33 mil inscritos no nosso YouTube, muito obrigado pela sua companhia. Começa mais uma edição do Agrodebate. Nesse último domingo, foram eleitos prefeitos por todo o Brasil. Nesse último dia 6 de outubro, pessoas aí do Brasil inteiro, de todas as cidades do nosso país, elegeram prefeitos que devem administrar as suas cidades pelos próximos 4 anos. Mas o que é que isso tem a ver com o agronegócio? É isso que a gente vai debater hoje no Agrodebate, que começa agora. As prefeituras, elas têm um papel importantíssimo, né, na administração de uma cidade. A gente fala assim, a gente pensa mais, né, nós que somos da área urbana, a gente pensa mais em pavimentação, das ruas, das avenidas, dentro da cidade, a gente pensa também na criação de praças, enfim, desenvolvimento urbano. Mas como que a gestão municipal, o executivo municipal, pode afetar no agronegócio? Informações dão conta de que essa colaboração dos governos municipais com o agronegócio ela pode ser vital para o desenvolvimento social e econômico, ou seja, desenvolvimento socioeconômico local. E esse é o nosso assunto de hoje. Meu comentarista do dia, eu conheço um pouquinho ele. Ele é especialista em negócios. Chega aí o Denir Zancanaro, Bianco, meu pai, seja bem-vindo. Será que a prefeitura é tão importante para o desenvolvimento, para o agronegócio de uma cidade? Boa noite. Boa noite, Jossam. Boa noite, meu filho. Boa noite a todos que nos assistem. Sem sombra de dúvida, a prefeitura ela é super importante para o agro, né? E tanto é que hoje o nosso convidado, se você me dá a oportunidade, já vou apresentar o nosso sócio, o nosso parceiro de hoje. Ele é contabilista, sócio da Urponte, ele é empresário urbano, ele tem parceria na Plant Bem, ele é produtor rural, planta soja, planta milho, ele foi ou ainda é suinocultor, bovinocultor, trabalha também na bacia leiteira, e hoje ele agregou a mais mas como você falou, dia 6 ali, ele agregou a mais uma atividade que é ser prefeito da nossa cidade de Itapurá. Vamos conversar hoje então com Álvaro Galvão. Boa noite, Álvaro. Seja bem-vindo, Álvaro. Oi, boa noite. Tudo bem? Faltou alguma coisa aí, Álvaro? Ainda faltou mais alguma coisa? Quase que nós acabamos o programa só com a apresentação? Nada. De fato, a gente agradece pelas oportunidades que o Mato Grosso nos proporcionou, né? Faltou falar que eu estava de presidente do Sindicato Rural. Fui pedir afastamento pelo pleito eleitoral. Bem lembrado, é isso aí, Álvaro tem grande participação, Álvaro. É claro que quando a gente fala, você foi eleito nesse último domingo como prefeito de Itapurá, né? A gente parabeniza você por essas eleições. E você, como uma pessoa que é do agronegócio, eu acho que também, né, o teu pensamento ele deve se voltar a isso. Aqui dentro do Agrodebate, a gente já debateu sobre vários assuntos, precificação da soja, que são assuntos que parece que não competem à área municipal. Mas a prefeitura ela tem uma importância, sim, para o agronegócio, né? Sim, a gente entende que é de suma importância. As políticas públicas, elas influenciam direto e indiretamente em todas as categorias. Em todas as atividades. E não seria diferente no agronegócio. Entendemos que os escoamentos das lavouras, as políticas voltadas em especial aos pequenos produtores,
Então, ela tem muita influência no cotidiano. E entendemos que ela é de suma importância em vários fatores. Eu vou passar a bola já para o seu Odenir Zancanaro, que conhece muito mais sobre esse assunto, mas eu já vou tentando direcionar, aproveitando o teu gancho também, Álvaro. Você falou de escoamento da safra. A pavimentação de rodovia, né, é um item muito importante. Eu passo para o meu pai e ele joga uma pergunta para você daí. Álvaro, eu acho que o mais importante e mais urgente agora, numa prefeitura, talvez você entrando no dia primeiro aí, você não vai conseguir, porque as estradas agora, se forem mexer, teoricamente só vai piorar. Porém, o que o agronegócio pode esperar de estradas no seu mandato? Você sabe que o produtor rural, o escoamento da produção é o dinheiro dele, né? O que a gente pode esperar como produtor rural? O que os produtores podem esperar de estradas municipais no seu mandato? Estamos agora em processo de constituição da equipe de trabalho, mas o que a gente entende? Essa situação de melhoria das estradas é uma obrigação da gestão pública. Então, hoje, o Estado do Mato Grosso, em especial, ele criou um tributo chamado FETAB. Com esse FETAB, o produtor rural, cada produto que ele vende, oriundo da sua produtividade, em especial soja, milho, algodão, boi, madeira, esses produtos têm uma tributação, que ela tem uma finalidade. A finalidade de habitação e também a finalidade de fazer estradas. Então, eu entendo que nós, na nossa gestão, nós vamos continuar com os projetos das agroestradas, que é uma parceria entre o governo do estado, a prefeitura e o produtor rural. Hoje nós já temos algumas estradas que foram feitas nesse projeto e tem algumas estradas que estão em processo que já foram feitos até assinados convênios e já estão sendo executadas. Tem outras estradas ainda que estão em processo de assinar convênios. Nós entendemos, como gestão municipal, que nós devemos pavimentar o máximo possível das estradas municipais, como gestor municipal, e conservar e melhorar as estradas que não são pavimentadas. Entendemos também que as estradas estaduais, como o estado do Mato Grosso é um estado que está investindo muito forte em pavimentação, que é o caso, o nosso município hoje ele está sendo ligado por Nova Maringá com asfalto, mais uma ligação para a 163, que é uma das estradas mais importantes do estado, podemos até dizer que é do país, pelo fluxo de grãos que anda, e uma outra estrada estadual que liga a Sorriso. Nós temos um projeto aí que já foi executado parte dele, que ele também liga Tapurá por uma estrada vicinal, municipal, que vai ligar ao Ipiranga do Norte. Então, nós vamos estar muito bem servidos pela logística de estradas. Entendemos que é de suma importância dar continuidade a isso. De fato, o momento de se arrumar essas estradas não é agora, no começo das chuvas, né? A gente entende que isso já está quase passando o time, mas isso cabe ao gestor que está agora no atual governo fazer essas manutenções e essas melhorias aí. Álvaro, eu gostaria de fazer uma pergunta agora para você como produtor rural, né? E como consequência, para finalizar a tua resposta, daí como gestor público. Como você, Álvaro Galvão, como produtor rural, quais são os tipos de problemas que você encontrava e que você gostaria de melhorias que você acha que poderão ser solucionadas na tua gestão como gestor público? Olha, nós entendemos que na atual gestão focou-se muito em estradas pavimentadas. Não teve o resultado esperado na quantidade de quilômetros executados. Mas, de fato, a prefeitura ficou muito voltada para as estradas que estavam sendo pavimentadas. E, de uma certa forma, ficou um pouco esquecida as demais estradas que são de suma importância também. Na nossa gestão, nós pretendemos separar uma equipe para fazer asfalto e uma equipe para fazer a manutenção cotidiana dessas estradas vicinais. Então, esse é um compromisso e é um anseio que a comunidade nos pede.
em especial os produtores rurais. Que tipo de problema que você enfrenta como produtor rural e que você vê? Seriam as estradas mesmo o maior problema ou outros problemas que você gostaria de ver solucionados também? Da parte do poder público, as estradas. Ah, tá certo. Do Álvaro, eu sistema no só geral, o governo, as políticas públicas, eu entendo que deveria ter mais investimento na área de armazenagem e também mudar o sistema de transporte. Eu entendo que uma ferrovia ela é de suma importância, principalmente nós que teríamos aqui na nossa região a Ferrogrão, que ligaria para o norte do estado, como já se ligou para Rondonópolis. Então a gente entende que as ferrovias elas viriam para agregar e agregar muito no nosso negócio. E também pensando algo diferente que não seria para a nossa região específica, mas no estado do Mato Grosso as hidrovias precisava ser trabalhada muito melhor para aí sim nós ter muito mais competitividade no mercado externo. Bianco? Álvaro, eu queria complementar aí, já que você falou das estradas dos asfaltos, talvez você quis ser modesto, que você não citou a estrada da Capixaba, e eu gosto de falar muito, eu falo isso sempre com o Jossan, que quando a gente tem equipes, grupos de pessoas numa comunidade que trabalham voluntariamente sem receber salário, que é o caso de que você trabalhou para se fazer a estrada da Capixaba. Na 338 temos o nosso presidente, tem a 010, se de repente até você esqueceu, a 010 que vem de São José do Rio Claro, e vai passar por aqui também, vai emendar para cima. Temos a estrada de Nova Maringá também. Tudo isso daí, todas essas equipes, ou todos esses asfaltos, tem por trás disso uma diretoria, pessoas que trabalharam, que foram em busca de recursos, solicitaram para outros produtores rurais dinheiro, deram a cara para bater. Isso é um trabalho árduo, é um trabalho difícil de você ir pedir dinheiro para os outros para fazer obra, vamos dizer, para todos. Então, eu acredito aquilo que você sempre fala da PAI, quem trabalha na PAI, né? Trabalho sem ganhar nenhum centavo, um trabalho voluntário, e são trabalhos que dignificam as pessoas e dão um retorno para toda a comunidade. Então, meus parabéns para você, Álvaro, que você tocou a capixaba aí, você talvez não quis falar, mas eu acho que essas lembranças devem ser feitas para todos nós. Só aproveitando um gancho aí, né, Bianco? Não trazendo essas situações para o particular, mas o que a gente entende? Por exemplo, a estrada baiana, a gente fez a contabilidade muito tempo de forma gratuita, nunca cobrou nada. A associação da Nova Maringá, a gente fez também a contabilidade por muito tempo sem cobrar nada. Da mesma forma que a São Paulo, a estrada que liga a comunidade da São Paulo, lá frente de São Paulo, o endereço dessa associação está no nosso escritório. Também fizemos todas as informações contábeis de forma gratuita. Nós entendemos que essas pessoas voluntárias que estão trabalhando, elas trabalham com um bem comum, e o bem comum é da sociedade. E isso sem ter custo para o município. São pessoas de alto gabarito, pessoas que têm outras profissões, mas também elas ajudam a comunidade, porque quando passa um asfalto por ali, não beneficia só o dono da propriedade, beneficia toda a comunidade, melhora os fretes, melhora às vezes a situação da saúde, a educação, porque onde passa ônibus, passa caminhões, passa também pessoas. Então a gente entende que quando é feito um trabalho disso, ele tem um cunho muito maior que um asfalto na frente da sua propriedade. Então é esse anseio que a sociedade espera daquelas pessoas que têm condição, às vezes são bem-sucedidas, que ela devolva isso em forma de trabalho. Além de ela estar devolvendo em forma de tributos, ela também trabalha de forma gratuita, trazendo benefícios para a própria comunidade. Bem lembrado aí, Bianco. São ações louváveis, né, que merecem sempre ser lembradas. A gente nunca pode esquecer dessas pessoas. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, que está aqui do nosso lado, né, meu pai mesmo também, que serve de exemplo e sempre serviu de exemplo dessa pessoa a trabalhar e trazer, buscar pelo desenvolvimento, como o Álvaro falou, do bem comum, né, fazer em prol do bem comum. Mas falando de desenvolvimento, você falou, Álvaro, eu lembrei de uma cadeia aí, né,
uma pessoa ajuda aqui, traz mais gente para cá, vai gerar mais emprego. E falando em geração de empregos, o agronegócio ele tem gerado muito emprego. Inclusive a gente vai trazer, provavelmente amanhã ou no máximo na sexta-feira, um assunto sobre que tá muito quente agora. Ele está muito... Ontem foi decidido, o presidente Lula assinou uma nova lei sobre o que está sendo chamado do combustível do futuro, né? Que é sendo utilizado o etanol do milho aí, né, em maior quantidade nos combustíveis, e isso deve gerar uma demanda maior para o setor do agronegócio, especialmente para o produtor de milho. Então, a gente tem o exemplo da fábrica que está sendo instalada agora em Itapurá, né, aqui, ó, a fábrica de biodiesel, que vai gerar muitos empregos. Será que essa é algo que a sua gestão também será voltada, gerar empregos para o agronegócio, Álvaro? Sim. O que impacta hoje em nosso município? As políticas públicas, elas vão muito além de uma indústria. O que impacta o crescimento de um município? Um dos fatores é a habitação. Nós entendemos que para as empresas vir para Itapurá ou para qualquer município, o município tem que entregar uma infraestrutura básica, que seria o quê? Habitação, saúde e educação. Então, o poder público ele tem uma força tremenda nisso. Nós entendemos que temos que fomentar essas indústrias, e em especial essas indústrias de produtos renováveis. A gente entende que isso é de suma importância e cada dia melhora mais. Então, assim, melhora mais a nossa qualidade de vida, o combustível renovável, ele traz riqueza para a região e deixa de trazer poluentes, entendeu? Então, nós somos favoráveis, não somente a esse tipo de indústria, mas todas as indústrias que virão para o nosso município. Hoje nós estamos tendo vários empresários do agronegócio que estão fazendo armazéns. Vai se construir aqui em Itapurá, em breve, algodoeiras. A gente já está trabalhando com algumas empresas e com isso também vai aumentar o fluxo de emprego e renda no município. Mas aí também nós temos um problema. Nós temos que oferecer a infraestrutura para essas pessoas se estabelecerem aqui e também para os colaboradores, que o nosso município é um município pequeno e precisa de uma mão de obra que virá de fora também para poder contemplar todas essas atividades. Então, nós entendemos que isso é importantíssimo e temos que trabalhar arduamente para poder atender essas demandas aí dos empresários e também dos colaboradores que trabalharão nessas empresas. E quando se trata de logística de infraestrutura, seu Bianco é especialista nesse assunto também, né? Chegando mais pessoas, precisa de residências, precisa do que mais que é necessário, Bianco, para quando o município está em pleno desenvolvimento, como é o caso de Itapurá. Jossan, eu comento seguidamente que nós, empresários, quem paga um aluguel, se o aluguel é caro, somos nós mesmos. Se nós, como que eu vou ter um colaborador que ele pode, eu vou contratar ele por 2.500 se ele vai pagar 2.000 de aluguel. Então, essa infraestrutura que o Álvaro está comentando, quanto mais oferta de casas para os colaboradores, muito mais será benéfico para todos nós, né? Outra coisa, Álvaro, que eu gostaria até de citar, que eu vejo muita queixa em nosso município, é de qualificação das pessoas. Então, junto com o SEBRAE, você tem acesso ao sindicato, né, o próprio sindicato também, que busca esses cursos, né, de qualificação para produtores, para pessoas. Eu já vi, a própria TV Buriti sempre filma e vai lá, qualificação em máquinas colheitadeiras, tudo, mas em todos, então, uma organização de fazenda, essa qualificação também, Álvaro, eu gostaria que você falasse alguma coisa e que você ficasse de olho em cima disso também. Certo. Hoje a tecnologia ela, embarcada em equipamentos, ele é muito grande. E hoje, quando nós vimos isso, a gente entende que essas instituições ela têm muito recurso. Vamos dar um exemplo do Senar. O Senar é outro tributo
que nós pagamos quando vendemos os produtos que nós produzimos, 0,20% de tudo que nós produzimos vai para o Senar. E que forma que o Senar devolve isso para nós? De forma direta, através de cursos e treinamentos e capacitação. Então, em Itapurá, hoje, eu falo com um pouco de propriedade, porque eu estava de presidente do sindicato rural, a gente trouxe centenas de cursos, todos os anos a gente está trazendo. Cada ano, aumentando mais e mais a quantidade de cursos. Para quê? Treinar melhor o nosso colaborador, fazer com que ele trabalhe com mais segurança, que é importantíssimo, a parceria entre o produtor e o colaborador, e esse camarada, quando ele sai de casa para trabalhar, que ele tenha condição de retornar para o seu lar. Então, essas situações, elas não têm preço. Então, isso acontece de que forma? Quando esse colaborador ele é treinado, ele é capacitado, ele é orientado, ele vai desenvolver um trabalho de qualidade e com menos risco. E o Senar hoje é um grande parceiro do agronegócio. Então, em Itapurá, nós já treinamos milhares de pessoas. Algumas pessoas têm vários cursos e todas as pessoas que tenham vontade de ser treinada, existe essa condição e é sensacional. E falo a mais, tudo isso de forma gratuita. Então, o tributo que nós pagamos, ele volta de forma direta para a nossa empresa, para o nosso colaborador. Eu sou muito fã do Senar, acho que tem uns 4 anos, aí talvez um pouco mais, que eu tomei conhecimento do Senar, e eu sempre fiquei muito maravilhado com a história de serem cursos gratuitos. Eu sempre me perguntava de onde que sai esse dinheiro. Sai do bolso do produtor rural, né, Álvaro? Então, é uma qualificação, ou seja, o produtor ele já faz o investimento lá dentro das áreas dele, já faz o investimento no campo, paga para o empregado dele, o contratado dele, e às vezes essa pessoa que está sendo treinada, ela vai parar lá dentro da propriedade dele, né? É um investimento para tudo quanto é lado. A gente já discutiu por aqui o produtor rural que investe ali, investe aqui, tem muito medo, tem muita insegurança, e de fato, porque você está colocando aí um negócio a céu aberto, vai saber se chove, se não chove, você não sabe se vai ter lucro, se não vai ter lucro, mas vem fazendo investimento. E isso é algo que eu acho que tem que ser continuado mesmo, pelo que eu vi você falando aí de boca cheia, né? Tem orgulho e tem que ter mesmo do Senar. E quando tu fala de uma indústria a céu aberto, né? Hoje a gente não tem muito subsídio para seguros agrícolas, são coisas importantes que as políticas públicas teriam que olhar com outros olhos. Tem um número que cada valor investido retorna para o governo federal, e cada real que ele põe no agronegócio, o retorno é múltiplo. Então, o que a gente entende? Se o governo conseguir fomentar o agronegócio, toda a cadeia ela cresce. Se você pegar o PIB das nossas regiões aqui do Centro-Oeste, eles são um dos PIBs mais altos do estado e mais altos quase do país. Por quê? A centralização de renda, ela não existe, existe uma distribuição de renda, tanto que todos os programas sociais, eles têm menos necessidade de ser assistido nessas regiões. Então a gente entende que o agronegócio ele não traz somente riqueza para os donos de fazenda, e também para toda a comunidade e para toda a sociedade, através de tributos e através de melhorias. Então é de suma importância o agronegócio, é muito pujante a região que o agronegócio predomina. Tá certo. Bianco? Álvaro, o seu vice, Adriel, é uma pessoa muito ligada aos pequenos produtores. Ele é um assentado, né? Ele tem sítio, ele é uma pessoa muito ligada a isso, e é uma pessoa fantástica no segmento, né? Como que você pensa, de repente, ou você e o Adriel já conversaram sobre isso, de beneficiar esses pequenos produtores? O que é que vocês têm em mente da pequena propriedade? Porque quando a gente fala de Itapurá, ou do Centro-Oeste, ou do Mato Grosso, a gente leva quase tudo mais no macro, é só o produtor de 300 hectares acima e tal. O que é que Itapurá pode esperar do prefeito Álvaro e do vice para os pequenos produtores? De antemão, nós também já definimos que na nossa gestão haverá uma Secretaria de Agricultura
e uma Secretaria de Agricultura com recurso. Não só existia a secretaria, mas não ter um profissional voltado para isso. Em especial nessa secretaria, nós vamos dar foco ao pequeno produtor. Vamos desvincular o parque, as máquinas, a patrulha agrícola que existe, salvo engano, tem 3 patrulhas agrícolas hoje, que elas estão vinculadas à Secretaria de Obras. Nós vamos desvincular isso e vamos oferecer esse equipamento de forma subsidiada para o pequeno produtor. Vamos também fazer treinamento e capacitação, que isso sim vai mudar a vida dessas pessoas. Então o poder público ela tem a obrigação de favorecer, em especial, aquelas pessoas que mais necessitam. Hoje, quando nós pegamos um produtor aí que planta 500, 1.000 hectares, o que ele precisa do poder público na propriedade dele? Estradas. Mas quando nós baixamos esse número aí para pequenos produtores, chacreiros, pessoal que mexe com hortifruti, ele precisa muito do poder público. E nós vamos ter um olho voltado para essa categoria que muitas vezes ficou desassistida, porque quando se fala de agronegócio no Mato Grosso, só lembra-se de grandes e megas empresas. E não é isso que faz o agronegócio funcionar. O que faz o agronegócio funcionar também são os pequenos e os médios produtores. Mas, em especial, os pequenos que precisam ter um olho mais voltado a eles, para que eles continuem gerando renda nas suas propriedades e não haja esse êxodo, saindo do interior e vindo para a cidade, inflando a cidade que não tem infraestrutura para suportar. Outro assunto também abordado... Pode falar. Talvez não esteja no seu alcance, mas eu vi algo assim há anos atrás que foi muito criticado. Na nossa cidade, o pequeno produtor, ele tinha uma cabeça de gado, e ele vinha e ele vendia esse gado para o Soares, e ele trocava tudo em mercadoria com o Soares e tal. Em virtude do CIF, eu acho, de padronização, não sei o quê, não pôde mais haver essa moeda de troca. Com isso, o que houve? O pequeno produtor ele deixou de produzir, o supermercado deixou de comercializar um pouco mais com essas pessoas e teria, não sei se hoje, será que teria condição de tentar voltar a isso? Olha, eu entendo que um abatedor municipal, sendo gerido pelo município, teria essa condição. Temos um projeto, mas ainda não posso lhe afirmar a viabilidade disso. No nosso plano de governo, a gente tem as tratativas de trazer um abatedor municipal. Para quê? Que ele faça esses abates acompanhado pela vigilância sanitária, né? E sim, nós evitarmos o frete. Eu tenho um bovino, um suíno eventual produzido aqui na cidade, às vezes ele vai para Diamantino, vou dar um exemplo, para ser abatido, e essa carne retorna para nós. Isso acaba onerando e tirando a margem de quem? Do produtor, do pecuarista, seja qual for o caso. Então nós pensamos, o nosso projeto hoje, ele contempla a viabilidade de um abatedor municipal. Para quê? Porque às vezes um pequeno produtor tem um animal de qualidade e não tem a carga para vender para um frigorífico grande. Ele faria isso aqui dentro do nosso município, podendo vender talvez até para o mercado interno. Então isso nós estamos pleiteando e como você falou, o Adriel é uma pessoa que vem da área pequena propriedade e ele tem o olho voltado para isso. Então a gente acredita que é possível sim melhorar mais essa condição. Essa ideia de um abatedouro municipal aí, hein? Achei genial, bem legal mesmo. Nunca tinha me passado pela cabeça, era algo que eu sempre me questionava, falava por que é que às vezes um corte que a gente pode ter aqui do lado se tornava tão caro. E com essa tua explicação, para mim, pelo menos, ficou mais claro. Ainda falando de pecuária, Álvaro, você já mencionou até para mim, numa entrevista no Balanço Geral, aqui na TV Buritis, o seu interesse em retornar, voltar a separar as festas, né? A do suinocultor e a festa do município. Como que você acha que para a pecuária, não para a visão do pessoal da cidade, para ter 2 festas, etc. A pecuária, qual é o benefício disso? Não, a intenção nossa é voltar a fazer feira. Quando nós falamos em fazer uma feira na exposição, a gente vai estar expondo o quê?
os produtos do meio urbano, mas também os produtos da área rural, podendo lá expor animal de elite, mostrar a genética que a nossa região pode produzir, como hoje Itapurá já tem produtores de genética. Então ali seria uma vitrine para que eles também, outras pessoas venham, conheçam, comprem os produtos e gerem riqueza para o nosso município. E também mostrar outras atividades que Itapurá produz. Ela é a capital da suinicultura, mas às vezes fica interno para alguns produtores, a comunidade nem conhece exatamente. E outras situações a gente pode fomentar. Hoje há um frigorífico de ovinos em Lucas do Rio Verde. Será que nós não podemos ser um grande produtor, um produtor em escala de ovinos aqui em Itapurá? Então, com essas feiras, a gente entende que o agronegócio ele vai ter uma visibilidade muito maior e aquelas pessoas que produzem, elas vão ter também uma forma de expor o que ela está produzindo e demonstrando para a própria sociedade. Bianco? Beleza, Álvaro. Você falou no abatedor municipal aí, talvez eu precisaria até contar um pouco da história para se entender melhor. Lá no ano de 2004, eu, o Farinon e o prefeito atual Caperete, fomos a Santa Catarina para ver da possibilidade de se montar um frigorífico aqui, que seria um frigorífico de aves. Em virtude de muito processo, mas o processo, o que é que faltou mesmo seria que, se nós aqui fundássemos uma cooperativa, automaticamente nos filiaríamos à Aurora e teríamos um abatedouro aqui, certo? Eu penso assim que isso seria uma ideia até fantástica, em virtude do quê? Imagina você se nós tivéssemos um frigorífico de aves aqui, de suínos, vamos dizer. Imagina você todos esses assentamentos, esses lotes aí de 100 hectares que nós temos. Cada um desses lotes tem lá seu aviário, né? Que aí você prenderia a pessoa lá no campo e ela produziria tudo. Isso serviria tanto para Santa Luzia, para o Rio Borges, para o Bonanza, o próprio Itanhangá inteiro serviria para alimentar essa indústria, né? Teríamos assim um modal para se ter uma base muito grande de frigorífico. Por que é que eu comento isso? Porque a BRF veio a Lucas simplesmente quando Piveta, Justificine e Orcival, o pessoal ali, tinham só um escritório, montaram só um escritório, que ali já são onde vende hoje mesmo os produtos da BRF, e uma ideia, um projeto na mão. E foram em Santa Catarina e venderam essa ideia em Curitiba, e venderam essa ideia, e aí está hoje aqui uma BRF que beneficia Itapurá imensamente. Porém, nós também poderíamos tentar isso. Seria sonhar demais, Álvaro? Não, eu acho que o grão está onde nós moramos. E qual que é a dificuldade hoje que nós temos é levar o grão para os grandes centros. Então, o que que nós pensamos? Nós temos que industrializar esse grão. Como que você industrializa ele? Se for na parte da pecuária, tendo animais aqui, suínos, bovinos, leite, e aonde tem a matéria-prima vem a indústria. Caso isso não venha, porque o processo está deslocado. Então, assim, eu acho que isso nós teríamos que voltar a estudar. Eu entendo que uma empresa ela vem aonde tem o produto. Então, o que que nós teríamos que ter? Fazer um plano de ação e começar a achar parceiros. A BRF veio para cá porque alguém foi buscar, as demais indústrias vieram também porque existia uma viabilidade. Eu acredito plenamente que se nós tiver alguns projetos e viabilidade econômica, a indústria vem. Porque dinheiro não falta. Às vezes o que falta é projeto e viabilidade. E nós provando essa viabilidade, a gente pode trazer alguns parceiros para toda a região, entendeu? Hoje essas indústrias de etanol estão se estabelecendo porque existe viabilidade. Um frigorífico ele poderia vir para cá, vem, se tiver o que abater. Então nós temos que começar a criar cadeias e essas cadeias elas andam por conta. Só para completar, você falou aí de projetos. Eu lembro muito bem que o projeto, vamos dizer, do supermercado de Hamburgo vir para Itapurá, foi o seu vice-prefeito, o Adriel,
quando era presidente da Associação Comercial, que foi no Delmoro e demonstrou que Itapurá tinha e precisava de um supermercado, que tinha consumidores. Então, essas ideias eu acho que a gente tem que ir atrás. O não nós já temos. Agora, também não pode pegar qualquer pastinha aí e sair correndo. Não. Fazer um projeto bem feito, fazer umas coisas bem feitas, bem estudadas, e como você acabou de falar, tem que ter viabilidade. Seja o que for, mas tem que ter viabilidade. Hoje, essa indústria de álcool aqui, ela está gerando o álcool e vai ter uma abundância de DDG. Esse DDG ele servirá principalmente para alimentação de bovinos, pode ter confinamento, isso daí dá um confinamento enorme, tudo isso daí. E aí também pode ter o próprio abatedor aqui ou fora, né? Mas isso são fatores que a gente tem que levar em conta em virtude dessa matéria-prima abundante que nós vamos ter, né? É isso mesmo, né, Bianco? A gente entende que é um passo de cada vez. Hoje nós temos alimento, nós temos produto. Nós temos que arrumar quem consuma isso. A distância inibe o lucro, entendeu? Então, assim, às vezes não viabiliza algo, por quê? Porque está muito distante. E nós, de fato, estamos distantes dos grandes centros. Mas nós levar commodities não é tão interessante como nós pudéssemos levar o produto já pronto. Nós agregaríamos em frete, seguraria os tributos dentro da região. Com essa nova mudança tributária também, a cadeia ela vai ser feita, os tributos serão por cadeia. Então, quem terá benefícios será a indústria. Então, nós temos que pensar muito nisso. Então, o governo ele é voltado muito mais que uma simples gestão, ela tem que ser gerida de uma forma inteligente. E eu acho, no início da nossa conversa, o José pediu o que o poder público pode fazer. Pode fazer muita coisa, sugerir muitas oportunidades, montar bancas de negócio para quê? Que a população e os investidores vejam a nossa região com bons olhos. Então, acho que é de suma importância o agronegócio estar envolvido com o poder público e o poder público com o agronegócio. As duas partes precisam trabalhar de muito próximo. Um outro assunto que eu gostaria de abordar também, a gente já até falou da agricultura familiar, claro que é importante, mas quando a gente fala do pequeno produtor e também aquelas pessoas que, não o produtor saindo da agricultura familiar, o grande produtor, mas ele gera empregos lá dentro, e são pessoas que dependem do espaço urbano, dependem de saúde, dependem de escola, que está tudo aqui na área urbana. Eu gostaria de perguntar para você, Álvaro, como é que deve ser continuada o transporte escolar, por exemplo, para as crianças, a saúde, para atendimento, a quantidade de ambulâncias, etc. Mas se você tiver mais um tempinho para a gente, é depois do nosso intervalo, que a gente vai fazer uma pausinha aí para a gente respirar um pouco, tomar uma água. São 2 minutinhos, a gente volta já e você responde essa pergunta, pode ser? Pode ser. Então tá, a gente volta já, não sai daí não. O Agrodebate ao vivo está de volta. Vamos continuar debatendo o agrodebate, o agronegócio. Daqui a pouco ainda tem um recadinho, agora daqui a pouco tem Jornal da Record, né? Vou ver os destaques do Brasil e do mundo que vem daqui a pouco no Jornal da Record. Olá, boa noite para você que acompanha as notícias da sua região. Hoje no JR, o trabalho dos cães farejadores no Aeroporto Internacional de São Paulo. Eles detectam a droga e ajudam na prisão de traficantes. Em Brasília, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova a proposta que limita ações dos ministros do Supremo. Inflação acelera a 0,44% em setembro, puxada pelo aumento na conta de luz. E na reportagem especial, você vai conhecer a história do homem que sobreviveu a um incêndio e criou uma brigada para combater as queimadas. O JR começa às 7:55. Até já. Daqui a pouquinho temos, portanto, mais 13 minutos de conversa. Eu já vou convidar mais uma vez aí Álvaro Galvão, Bianco Zancanaro para
a gente continuar esse debate. Álvaro já está conosco aí de novo. Eu vou refazer minha pergunta do bloco anterior. O pessoal das propriedades rurais, né? O grande produtor, ele também precisa daquela pessoa que tem uma renda menor, que tem, enfim, as suas dificuldades. E uma das dificuldades enfrentadas, que eu nunca passei por isso, mas eu sei que é difícil para a criançada acordar cedo, ônibus, etc. Isso aí deve continuar, porque ensino e acesso à saúde também devem ser importantes para o homem do campo. Isso. De fato, né, Jossano? O agronegócio ele é muito importante, mas ele traz alguns desafios. A lavoura continua sendo algumas vezes distante da cidade e, com isso, o poder público interfere diretamente, através das linhas de ônibus e também através das escolas. Hoje, as comunidades do interior, elas praticamente estão sumindo, né? Um tempo atrás existia lá as agrovilas, né? E as pessoas moravam mais lá. Hoje, a parte urbana, ela começou a ser mais centralizada. E com isso, as fazendas ainda continuam distantes. Então, por isso que o poder público ele tem uma importância fundamental em pavimentações de estradas, para quê? Melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Nós temos linhas de ônibus aqui em Itapurá, que entre ida e volta, as crianças fazem todos os dias mais de 200 quilômetros. Então, isso provavelmente prejudica o desenvolvimento dessas crianças no dia a dia. Por quê? Uma criança que fica 3, 4, 5 horas dentro de um ônibus, entre a ida e a volta, ela vai ter um déficit educacional muito maior que uma criança que está no perímetro urbano. Então, o que a gente entende disso? Precisamos entrar com políticas públicas, pelo menos para minimizar esse tipo de coisa. Também entendemos que o agronegócio traz a riqueza, traz recursos, mas ele também precisa das pessoas que moram aqui, tanto as urbanas quanto as rurais, ser atendido pelo poder, como hospital, escola, a educação é de suma importância. Mas se nós não tiver um PSF, se nós não tiver um hospital para atender essas pessoas, provavelmente essas pessoas não vão ficar na região ou vão buscar uma região que seja muito melhor contemplada. E com isso existe um êxito e a cidade não consegue crescer de uma forma ordenada. Maravilha. Nosso tempo vai se encurtando. Eu tenho mais uma pergunta, o Bianco tem também, mas eu já vou me atravessar aqui e vou voltar a falar o que nós conversamos em outra oportunidade aqui na TV Buritis, dentro do Balanço Geral. Eu tenho uma proposta, né, que é de incentivar a gastronomia do município. Talvez criar um campeonato aí, uma disputa entre itaporaenses para criar um prato que incentive a suinocultura, um prato que tenha suíno, ou que seja de suíno, criar um nome e a gente levar isso para fora. Isso é uma possibilidade? Posso continuar sonhando, Álvaro? Pode e deve, né, Bianco? Jossan e Bianco, desculpa. Eu entendo assim, qualquer lugar que você viaja, você gostaria de comer um prato típico. Vou dar um exemplo, eu fui para a Tchecoslováquia e lá eu pedi qual o prato típico aqui. Era o joelho de porco, lá na Europa. Então, o que eu quero dizer para ti? Se a pessoa vir para Itapurá, sendo nós a capital da suinocultura, por que às vezes nós não ter aí uma panceta de porco registrada ou algum produto? Aí o que eu entendo? Aí cabe a expertise dos que produzem essa comida de qualidade, a gastronomia trabalhar, o marketing trabalhar, e aí sim, o pessoal pode fazer um tour na cidade, passando em Itapurá, vai pedir o prato típico. Com certeza, aquela pessoa que desenvolveu isso e faz isso com qualidade, ela quase com certeza vai ter um mercado aqui para a região, para Itapurá e para a região. Então, eu acho que é uma ideia de ser levada adiante. Nós temos intenção de estar fomentando aqui em Itapurá a Secretaria da Cultura, que talvez ajudaria muito nesse desenvolvimento. Então, assim, trazer pessoas e trazer ideias novas. Eu acho que a sua ideia é fundamental e de suma importância para sairmos, nós pensarmos um pouquinho fora da caixa. É muito importante, Jossan. Então está decidido. A TV Buritis vai promover algo e esperamos aí apoio do poder público.
Bianco, tem mais uma pergunta? Vamos trabalhar em conjunto, sim. Álvaro, o José falou dessa ideia aí, eu vou citar também uma aqui. Nós aqui em Itapurá, um produtor aqui, produz a cachaça nossa, né? Não me lembro o nome agora. Existe uma cachaça aqui e eu levei. Tavinsky? E eu levei para Santa Catarina 2 Irmão garrafas. Carmelo? Né? É uma garrafa muito bonita assim, levei lá. Eu não sei se os caras, que meus amigos lá eram muito bêbados, mas beberam as 2 garrafas num dia só. Assim. Então, não sei se é porque a cachaça é boa ou os amigos muito bêbados, mas levei o nome de Itapurá lá para Santa Catarina e é muito legal, sabe? Então, a gente fica muito honrado de poder saber que dentro de nossa cidade nós temos isso, né? E aí eu acrescento, só para você mais uma coisa, se você como prefeito pode, de repente, tem alguma coisa que possa dar incentivos a essas pequenas empresas, para que se crie isso daí, se vocês pensaram algo ou não, isso daí. Não, nós pensamos, não especificamente nesse tema, mas de uma forma globalizada. Nós entendemos que uma indústria grande ela é de suma importância, mas se nós computarmos quantos empregos são gerados por mês, por empresas de pequeno porte, microempresas. Então a gente pensa no Opa, perdemos o Álvaro aí durante a fala dele. vai melhorar a qualidade. Álvaro, nós tínhamos perdido você, mas agora está ok, pode continuar. Voltou? Desculpe. Então, nós entendemos, né, que é de suma importância uma secretaria e que essa secretaria ela fomente todas as cadeias, do grande empresário ao pequeno empresário. E aí sim, viabilizando projetos, porque quando você fala numa cachaçaria, você tem lá a parte de sanidade. Tu precisa ter um profissional que assine, você precisa ter uma... Isso é muito Ministério da Agricultura, então envolve muitas pessoas. E o poder público tem que ajudar de uma forma que essas empresas se sintam valorizadas, em especial as empresas artesanais. E hoje, se nós conseguirmos, como poder público, viabilizar, nós vamos se tornar um polo nessa situação aí, Itapurá. Agradecemos então a participação do prefeito eleito por Itapurá, Álvaro Galvão. Álvaro, muito obrigado por ter aceitado nosso convite para conversar sobre isso. Tenho certeza que vai ser uma gestão aí que vai ouvir muito o público. A gente agradece por ter nos ouvido e ter acreditado já nas ideias apresentadas. A gente quer colaborar, nós como cidadãos, né, queremos colaborar sempre. Então, acho que a intenção é essa. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Passo a palavra também para o meu pai agora, para ele também agradecer e a gente já despedir de você aí. Álvaro, simplesmente nós temos que te agradecer pela tua coragem, por esse desafio de você se tornar prefeito, por esse desafio tão grande que você gerir, né, uma cidade. Isso é fantástico e eu tiro o chapéu para você e só peço a Deus que te ilumine, que na hora que você for fazer qualquer ato que você for fazer, que ele olhe muito bem e que seja em benefício da maioria da população. Que Deus te abençoe e obrigado por Itapurá, por você se tornar nosso prefeito. De antemão, agradeço pela oportunidade de fazer parte do Agrodebate, um programa muito produtivo que a gente consegue expressar parte daquilo que a gente pensa, não parte por ser restringido, mas parte dos assuntos que são inerentes ao debate. Eu fico muito feliz também, fico agradecido por ter essa oportunidade de estar falando com vocês, de falar com mais pessoas, e a oportunidade que a população nos deu no dia 6 agora. Então, esse é o compromisso que nós gostaríamos de ter. Como o Jossan falou anteriormente, nós gostaríamos de fazer uma gestão mais participativa com a comunidade, ouvindo as pessoas e, de fato, trazendo aquilo que de mais importa. Ajudar a resolver problemas, em especial das pessoas que têm mais dificuldade. Eu acredito que um mega empresário ele precisa de algumas coisas, mas às vezes o pequeno ele precisa de fato de um auxílio muito grande, através de capacitação ou de orientação ou de incentivos tributários.
Mas para nós foi um prazer participar hoje do programa, nos colocamos à disposição e é uma satisfação. E falo mais, a TV Buriti faz um trabalho social muito grande na comunidade. Nós temos que prestigiar e valorizar, em especial a forma que foi conduzido, o empreendimento que foi feito e as famílias aí trabalhando e ouvindo o que tem de bom na nossa região. É uma satisfação fazer parte do município onde tem pessoas empreendedoras como vocês aí. Álvaro, obrigado. Eu quero tua participação outras vezes, mas também como produtor rural, trazendo o teu conhecimento como produtor. Fica para outras oportunidades. Estamos à disposição. Mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço para você. Valeu aí. Participação do Álvaro Galvão, prefeito eleito por Itapurá e produtor rural também. Enfim, uma ficha de um currículo enorme aí, né? Senhor Denir, foi boa a conversa? Ótimo, Johnson, ótimo. A gente vê a participação do Álvaro, a vontade que ele está, o conhecimento, ele tem um conhecimento de tudo. Então, acho que se ele errar na administração, vai ser não querendo errar. De repente, você faz alguma coisa para a comunidade que você não beneficia 100% da comunidade, e sim parte da comunidade. Mas esperamos que sempre ele faça aquilo que beneficia a maioria da nossa comunidade. Foi um prazer falar com ele e com você também. Muito obrigado por você ter me convidado também. Então tá, amanhã Daiane Kirneves está de volta, eu me despeço de você, mas a partir da semana que vem a Daiane vai tirar umas mini férias aí de 10 dias e você vai estar comigo na semana que vem inteirinha, eu acho, né? Ótimo, fico feliz. Então tá bom, obrigado. Boa noite aí. E segunda-feira a gente se vê aqui no Agrodebate, mas eu vejo você todo dia. Tchau, boa noite. Tchau. Gente, o Agrodebate, a intenção dele é trazer o debate sobre o agronegócio. Você acompanha diariamente o nosso programa aqui na tela da TV Brutismo, canal 7.1. O programa é das 5h50 até as 6h55, tá fácil o horário aí. Às 5:50 você sintoniza em casa, logo antes do Jornal da Record. Então, amanhã tem mais. Ainda não está muito certa a pauta, mas nós vamos discutir a moratória da soja, que está em votação na Assembleia Legislativa. E também vamos debater também o combustível do futuro essa semana. Você não pode perder, está imperdível. Obrigado a você que acompanha a gente, uma boa noite. Você fica agora com o Jornal da Record.